Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Ok, entre ser e viver a nova criatura precisa ter o equilíbrio, é isso que nós estamos ensinando. Já falei muita coisa sobre a parte legal dessa obra da cruz, da qual não podemos viver aquilo que não somos. Então, se nós somos, é a importância de fazer valer aquilo que nós somos. Lembra a frase que eu tenho colocado para vocês? A força da nova criatura está em viver a nova criatura. Essa é a nossa força, é aí que o inimigo teme, é aí que ele não aguenta, é aí que nós aplicamos a resistência e a Bíblia declara que nós somos mais do que vencedores. Então, eu coloquei algumas coisas aqui só para fazer lembrar. Domingo passado eu disse que uma boa parte da igreja tem esse entendimento da igreja, vive as coisas da igreja, mas isso faz parte, né? Isso é uma consequência, nós temos que viver a verdade da nova criatura. Isso é o todo dia, essa é a nossa relação com Deus, é a nossa relação naquilo que nós fazemos nesse mundo, tá certo? Então tome cuidado para a gente não viver só essa primeira parte, porque se a pessoa vive, ela acaba acostumando e acaba sendo um hábito, isso aí pode viver um conceito religioso. Eu não sou religioso, nem você, diga aleluia. Não somos religiosos, não tem nada a ver com a nossa vida, né? Uma outra coisa que eu tinha dito, o simples fato de ser nova criatura não significa que a pessoa viverá como nova criatura, porque agora é a minha parte. Eu vou falar isso nessa manhã. Deus fez a parte dele, a gente faz a nossa. E é super interessante que todas as vezes que eu dou o passo para fazer a minha, Deus vem com o poder dele. Impressionante, né? Você quer ver? Vou te dar um exemplo disso. Quando Jesus disse para Pedro, vem, e Jesus estava andando sobre as águas, se Pedro não põe o pé para fora do barco, ele não vê aquela palavra vem transformada em poder para andar sobre as águas. Mas no momento que ele bote o pé, fez valer o poder do vem. Está claro isso? Não, só para a gente entender como é que o poder de Deus, escuta isso, gente, a manifestação de Deus acompanha quando a gente faz a nossa parte, bota para valer a nova criatura, o poder de Deus acompanha. O poder de Deus acompanha. Quantos aqui foram curados na cruz do Calvário? Mais do que sarados, não é verdade? A Bíblia declara que nós não seremos curados, nós fomos sarados. Quando você age com base nisso, o poder de Deus se manifesta. Não é isso? Ok. Vamos seguindo. Na verdade, eu tinha colocado algumas frases. Eu preciso, chama-se responder, né? É a minha resposta à minha nova identidade. Então eu tenho uma nova identidade para ser usada na prática, para fazer valer. É assim que funciona. Esse é o equilíbrio, né? E esse equilíbrio nos dá a completa vitória. Uma outra coisa que eu disse que expressar a Deus é comportar-se como nova criatura. Quem lembra disso aí? Toda vez que eu me comporto como nova criatura, eu estou expressando quem Deus é. Porque esse é o propósito. Nós estamos aqui para expressar a Deus. Para outros, nós somos a expressão. Lembra que eu li aqui João falando sobre o amor, né? Os discípulos seriam conhecidos se expressassem o comportamento do amor de Deus, né? Uma outra coisa que eu disse terminando foi essa frase que tinha me impressionado e eu guardei no meu coração, porque a gente fica tão ligado em fazer coisas, né? Ou fazer alguma coisa para Deus e a gente muitas vezes não entende que para Ele, o coração dele, importa que eu viva quem eu sou. Então, ó, o importante não é o que você faz para mim, Alinho, mas como você vive para mim. Porque esse é o nosso selo, gente, para que a gente possa um dia estar com Ele para sempre. Diga aleluia. Tá certo? Então não é o que eu faço, mas é o que eu vivo. Agora, super interessante, se eu ponho ênfase no viver, o fazer vai ser consequência. O fazer vai ser consequência. Eu posso fazer sem viver? Posso. E isso é um problema. Mas é a consequência, é o que segue adiante. Então vamos lá, vamos dar sequência, eu quero voltar a ler de novo. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, está escrito aí, ó, assim se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Não será, nós já estamos em Cristo Jesus e nós somos novas criaturas. Tá certo? Se as coisas antigas já passaram, a condição moral, espiritual prévia já passaram, eis que se fizeram, se tornaram novas todas as coisas. Essa é uma obra de Deus na nossa vida. Agora, deixa eu colocar esses versos que nós vamos unir isso aí para você entender como tudo participa de uma coisa só. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz que porque Deus me escolheu você desde o princípio para o quê?
Para ser transformado. Você fala de salvação, está falando sobre transformação, ser nova criatura. A palavra no original é essa aí. É a palavra sotéria, salvação. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para salvação. Para salvação. A mesma palavra que e Paulo está falando em Romanos. No capítulo 1, no verso 16. Mas interessante que é a salvação pela santificação, pela separação do meu espírito. Eu tenho agora a nova natureza. E pela fé, na verdade. É assim que Deus trabalha. A ligação, então, com ser separado, porque eu coloquei isso, eu vou voltar a falar para você. Ser separado e ser nova criatura, essa aí é a ideia de Deus. E a nossa fé em continuar andando nesse caminho. Veja uma outra passagem aí, 1 Tessalonicenses 4:3 diz lá, pois essa é a vontade de Deus, a vossa separação de maneira contínua. Ele fez isso uma vez, eu não podia fazer, é isso que eu vou te explicar, mas agora nós damos continuidade. Não é maravilhoso, gente? É maravilhoso. Beleza? Outra passagem, Hebreus capítulo 12, verso 14, olha, está bem claro, hein? Segui a paz com... Que isso, rapaz? Segui a paz com todos. E a vivência da nova criatura, sem a qual ninguém verá, ninguém reconhecerá o Senhor. É super interessante, né? Quando nós vivemos dessa maneira, vivendo a nova criatura, a gente tem um reconhecimento muito claro de Deus, das coisas de Deus. É impressionante. Eu não fico obscurecido, sabe? Eu não fico velado de reconhecimento. Reconhecimento envolve aquilo que eu venho falando quinta-feira, de sensibilidade das coisas de Deus, da percepção dEle. Eu disse uma coisa que eu quero lembrar e daqui nós vamos continuar. A nova criatura é o quê? Santa. A palavra santa significa separada. Separação para ser a expressão de Deus no mundo. É isso aí. A nova criatura. Então veja, isso aí é a proposta de Deus. Lembra que eu falei que ela foi criada para boas obras, para nós andarmos debaixo das ações que Deus criou para que a nova criatura vivesse? É isso aí. Então isso tem que estar claro no nosso espírito, nós entendermos isso e darmos continuidade. Então, eu quero te falar, viver a nova criatura significa fazer valer, é a nossa parte. Eu vou repetir, viver a nova criatura significa fazer valer a nossa parte, a nossa separação iniciada por Jesus na cruz do Calvário. Eu não iniciei, Jesus iniciou. Portanto, se Ele não me transforma em nova criatura, eu jamais poderia viver como nova. Mas é a nossa colaboração daqui para frente o tempo todo. Escuta, gente, não caia nessa ideia de que Deus fez tudo e eu não preciso fazer mais nada. Às vezes esse tipo de conceito cai errado dentro da gente. Ok? Realmente, Ele fez tudo, eu não podia salvar a mim mesmo, nem você. Ele fez essa obra. Mas agora Ele espera de mim uma cooperação contínua. Eu vou te provar com várias passagens nessa manhã. Meu Deus do céu, a nova criatura não pode ficar iludida, gente. Achando e ficando num posicionamento lá, não precisa, Jesus fez, tá, que sai para lá, jacaré. Tu está aprendendo isso? Não é assim que funciona. Veja o verso, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, nova criatura, o que se tornou, Jesus se tornou da parte de Deus, para mim e para você, sabedoria, justiça, separação, me tornou nova criatura, redenção. Ele iniciou tudo. Ele me fez uma nova criatura, mas eu recebo pela fé, olha que legal. Então Ele fez aquilo que eu não podia fazer e agora eu vou dando os passos para só tomar posse. Você sabia que viver a nova criatura é um estado, é uma jornada de fé? Fé de maneira contínua. Por isso está lá, o justo viverá por... a nova criatura, ela vive por viver a nova criatura. Isso aí é o comportamento da fé. Contínuo, até o final. Ele inicia. Diga, Jesus iniciou. Perfeitamente. Agora nós vamos dar essa continuidade colaborando. Então deixa eu te falar umas coisas nessa manhã. Daquilo que não significa
está separado? Porque às vezes tem uns conceitos errados aí. Aliás, tem uma série completa dessa, eu estou colocando alguns conceitos e estou acrescentando outros dos santos de hoje. Eu fiz um tempo atrás isso aí. Mas a gente tem que entender a nova criatura. A nova criatura, ela vive assim, de maneira separada. É um processo. Então, a primeira coisa que eu quero te falar nessa manhã é que santificação não é um processo para se tornar santo, porque já somos santos em Cristo Jesus. Por que a gente está colocando isso? Porque ainda tem um conceito muito grande religioso na nossa nação. E as pessoas não têm um entendimento muito claro sobre o que essa palavra significa. Então, uma vez que eu me torno nova criatura, a Bíblia agora me chama de santo. São os chamados para fora, são os separados. É só isso. Não faça essa associação de ser santo com ser perfeito. Um auréolo assim em cima, aquela vozinha assim, aquela carinha. Não funciona isso. A nova criatura, ela está aqui sobre a face da terra, ela tá em processo de aperfeiçoamento, diga amém. Então ela está sujeita a falhas, não é verdade? Isso aí faz parte da nossa vida, nós vamos minimizando a partir do momento que nós vamos sendo transformados mais e mais. Vamos nos tornando pessoas mais sábias, vamos nos parecendo mais com Jesus. Mas essa é a proposta, e Deus sabe. Mas por todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele coloca isso, iniciando as cartas em várias. Né? Quem estuda a escola bíblica aqui, na escola Atos, o pastor Pragalho fala sobre isso. Quem é santo? Quem é pecador? O cara levanta, não, mas peraí, não sou, sei, sou santo, pecador, não sei. Eu sei que eu sou um pecador miserável. Eu sei que muitos conceitos são colocados, é isso que eu quero te falar. Muitos conceitos são colocados de maneira imprópria, né? Então, peraí, então se eu sou um pecador, é porque da minha natureza é pecar. Não, já mudou. Tua natureza mudou, hein? A minha também. Tá certo? Não significa que eu não venha errar, que eu possa pecar. Mas a minha natureza mudou, tá certo? Mudou a natureza, vai mudar então agora todo o comportamento. O que vai sair dessa natureza é outro tipo de coisa. Veja, deixa eu só mostrar isso. 1 João capítulo 3. Antes de eu te mostrar outros versos. Vamos dar uma lidinha aí. Hoje em alguns versos. 1 Coríntios 3, 1 João, né? 1 João 3, verso número 9. Falando de natureza, verso 9, 1 João 3, 9, acharam? Beleza? Todo aquele que é nascido de Deus não vive aonde? Na prática do pecado. Não está dizendo que ele venha errar, que ele possa pecar, que nós estamos sujeitos a isso. Ok? Então, então esse conceito de santo com ser perfeito, pastor, não dá certo, realmente. Onde é que ensinou esse negócio de que o cara é santo porque ele é perfeito, então vai chegar esse dia que ele vai ser canonizado e tal? Tem uns conceitos que não estão na verdade. Essa não é a verdade da palavra. Tá certo? Então, mas eu tenho uma nova natureza, eu não estou debaixo mais, o quê? Daquela natureza que me faz, não tem jeito, não tem opção, a só fazer o erro. A nossa natureza mudou, aleluia! Por isso que Deus entende o que acontecia com o ser humano, e Ele tem que mudar a natureza dele. Se Ele não mudar a nossa natureza, nós não podemos ser semelhantes a Ele, não podemos produzir Ele, não podemos viver Ele. Mas eu tenho a natureza do céu e você também. É por isso que hoje eu vou falar isso, nós podemos frutificar. Frutificar quem? Ele. Na verdade, todo dia a nova criatura frutifica Ele. Essa é a condição nossa sobre a face da terra para expressarmos Ele. Mas aqui está dizendo então, que aquele que é nascido de Deus não vive mais É isso aí. Aqui diz, pois o que permanece nele é a divina semente, a natureza de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, não pode viver mais na prática, não é mais prática. Veja, por quê? Porque é nascido de Deus, aleluia. Então, voltando a explicar aqui, na cruz do Calvário, nós nos tornamos isso. Veja Paulo falando em Romanos, capítulo 1. Romanos 1. No verso 7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos. É só isso. Fomos separados. A nova criatura, ela foi separada. É só isso.
Já voando para frente, 1 Coríntios, capítulo 1. Veja aí o verso número 2. Paulo então escreve: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Olha, veja, chamados para ser o quê? Pecadores. Não, santos. Beleza? Separados. Vamos mais um? 2 Coríntios. Ainda tem mais umas 3 referências, mas vou ler só essa. Está sempre no início das cartas aí. Paulo sempre chamando e dando, vamos dizer, a definição, o conceito certo a respeito de quem são os santos, né? Veja aí 2 Coríntios 1, no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus está em Corinto, e a todos os santos. Show de bola, né? Então eu quero te falar isso aqui, ó, tornar-se santo não é algo que o homem faz por uma vida de méritos ou boas ações, quebrando esse conceito. Que o cara ele fez tanto que agora nós vamos votar para esse cara precisa ser canonizado. Não é isso, gente, não é isso. Você entende? Não é isso. Todo o propósito de Deus se resume à mudança, escuta isso, na mudança do ser humano, da sua natureza. Eu não serei qualificado de santo por causa das minhas ações. Por melhor que nós sejamos, Deus não tem isso. Então tem que chegar em que nível de fazer tantas boas ações ou méritos para poder ser classificado como santo? Não está escrito. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Ou quem está nos assistindo? Não está escrito na verdade. Porque foi uma mudança de natureza que me fez ser uma pessoa separada para Ele. Isso Ele operou. Ele, Deus fez. O homem não fez nada disso. Ele não fez e não podia. Alguém está entendendo, né? A Bíblia declara que a salvação, a transformação do homem, é um dom de Deus por a sua infinita graça. O homem apenas a recebe por fé. Olha só, Efésios 2:8. Então não tem nada a ver com obras e méritos. Eu não estou aqui, gente, tirando a força de nós fazermos boas obras, porque faz parte, a nova criatura, o que acompanha a nova criatura são as suas obras. Óbvio. Mas não é isso. Não é isso que vai determinar se eu sou santo ou não. Alguém está entendendo, né? Então veja, olha que legal. Veja Efésios 2:8. Pela graça nós somos salvos, transformados, ali antes, mediante eu receber isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso não vem de mim, nem de você, é o dom de Deus. É o amor dele em prática. Ele operou isso para nós, veja. Não vem por intermédio das obras, dos homens. Tá certo? A fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Eu fiz e tal, comigo mesmo. Ainda tem esse conceito muito religioso no meio, seja em qualquer religião, de que o homem fazendo alguma coisa, ele tem algum crédito com Deus. Não é não? Ele tem que ir lá bater aquele relógio, fazer aqueles negócios, porque ele se sente bem. Ele na mente dele, não, pô, já fiz minhas obrigações. Que obrigações, cara? Jesus na cruz do Calvário fez a obra. Ninguém vai entrar na presença de Deus se não passar pela porta chamada Jesus. E receber como tem que receber, por fé, se humilhar e entender que o homem não pode comprar isso. Ninguém compra salvação com boas obras e méritos. Pastor, agora desanimou. Claro que desanimou. Tirou fora o orgulho. Não é não? Tirou fora a prepotência do ser humano, achando que ele faz muita coisa, porque ele é bom e faz isso, aquilo, ele tem crédito com Deus. Qual é o crédito? Deixa eu ver se é nova criatura, natureza. Ele fez a obra, a gente recebe por fé, aleluia. É um comportamento de humildade para reconhecer que sem ele não dá. Não é? Nada que eu e você possamos pensar em fazer vai nos dar esse selo de sermos santos. Não tem nada a ver com obras. Não tem nada a ver com méritos pessoais. Então o homem recebe a natureza santa de Deus, por causa dessa natureza ele se torna santo. Tão simples assim. Veja, eu quero te mostrar uma passagem que é muito legal. Lucas, vai comigo. Não está escrito aí não, pendurado aí na tela. É só para você trazer a Bíblia, que senão você acostuma aí, fica... Meu irmão, cadê a Bíblia? Não estou trazendo mais não. Não cai nessa aí não. Muito boa.
Veja bem, o anjo Gabriel chega para Maria e fala para ele no verso número, para ela, por favor, no verso 30. Mas o anjo disse para Maria, Maria, é Lucas 1:30. Calma, gente. Vocês orem por mim, às 6 horas vocês orem por mim. Tenha misericórdia e compaixão de mim. Perdoado? Estou perdoado? Lucas 1:30. Mas o anjo disse para Maria, Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus, e você conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Imagina, ela recebe essa notícia, ela fica cá com os botões pensando como é que esse negócio vai rolar. Muito bem, então no verso 34, então disse Maria ao anjo, vem cá, como é que será isso, cara? Porque não tem relação com homem nenhum. Perfeitamente. O anjo vai agora e explica para ela. Respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Preste bem atenção nisso, gente. Jesus é o ente santo. E eu quero te falar isso nessa manhã. Maria não produziu Jesus, foi Deus quem produziu Jesus em Maria. Não é verdade? Ela não produziu Jesus. Foi o Espírito Santo que fez essa obra, da mesma maneira que ele fez essa obra para você tornar nova criatura. E é muito legal porque Maria creu. E ela depois deu uma declaração, Senhor, seja feita em mim segundo a tua vontade. Olha a declaração de Isabel, bem-aventurada, não é essa aqui, bem-aventurada a que creu. Ó, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. É o mesmo sistema da fé. Gente, você sabe que o sistema da fé é para tudo, sabia? Para tudo. Eu vou colocar uma coisa aqui que pode ser falar assim, pastor, que doideira é essa que eu estou falando nessa manhã? Mas olha, tudo na nossa vida a gente não recebe por fé. Quantos creem que Jesus levou sobre si as enfermidades? Eu recebo por fé, não é verdade? A salvação também. E quantos creem que Jesus retornará? O amém não foi total. Problema seu, tu vai ficar aí, fala pro teu irmão, vai ficar aí. Tu está aí todo desligado, achando, pastor, que papo é esse? Não, Jesus voltar. Isso, meu Deus, eu já lembro disso do tempo dele que era criancinha. Meu avô lá na igreja falava, meu filho, Jesus vai voltar. Vem cá, a gente não vai subir por fé, não? Então acerta aí o teu coração, hein? Fica aí desligado aí, achando, tu fica, eu vou. Outro dia aí me disseram que tem o nome de uma igreja dessa. Você faz uma pesquisa lá no Google sobre o nome de igreja, tem uma igreja chamada Você Fica, Eu Vou. Rapaz, mas eu vou te falar, hein? O cara já entra na igreja com medo, né, cara? Tem cada nome de igreja, rapaz, que eu vou te dizer. Igreja não sei das quantas, sei quem, renovação da renovação. Tudo bem. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas alguém está entendendo? Tudo é fé. Não, agora eu vou pegar sério. Escuta, quantos estão esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Fica ligado e creia. Tudo é crença. Tudo é crença. Nós recebemos de Deus porque nós cremos. Não é isso? Esse é o fundamento. Acabei de ler um verso aí em Tito falando sobre isso, esperando, aguardando o retorno da vinda do nosso Senhor. Domingo passado nós falamos sobre isso, né? Então, veja que legal, gente. Tornar santo é um produto do homem. Não é um produto do homem, perdão. É um produto de Deus. Deus operou em Maria, ela creu, então valeu. É demais. Quando eu e você nascemos de novo, é Deus quem produz o novo nascimento. Eu recebo por fé, Ele produz. Eu posso ouvir uma mensagem sobre a verdade e não responder, não serei transformado. Olha aquilo que eu expliquei no início do nosso encontro.
Quando eu vou respondendo uma verdade, o poder de Deus se manifesta. Quando Maria respondeu, aqui está a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua vontade, Maria creu, então foi cumprida aquela promessa. Esse é o sistema. Deus ele montou a nova criatura para que andasse crendo em quem ela é, para que ele se manifestasse de maneira contínua. Quem está pegando isso nessa manhã? Não dá bobeira nisso, gente. Ok? A nossa parte, ela é super importante. Isso está escrito em todo o Novo Testamento. A nossa parte é importante. Jesus buscava nos discípulos, vem cá, mas cadê a fé de vocês? O que é que houve num momento como esse? Cadê a participação de vocês? Cadê o posicionamento de vocês em relação ao que vocês acreditam ou não? Essa é a nossa parte até o final. Gente, veja só que interessante, eu li com vocês, eu volto a repetir, vamos lá. Apocalipse é o final, fechou o livro, vamos fechar a tampa do caixão, está acabado, vencemos, a nova criatura é uma realidade, vai morar no céu com o Senhor, nós somos a noiva dele, vamos encontrar com o Senhor, aleluia. Agora veja, Apocalipse capítulo 14, verso 12. E diz lá assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, em outras palavras, se posicionam com essa verdade, e a fé em quem? Em Jesus. Você vê como é que nós vamos trabalhando e nós vamos nos posicionando até o final? Veja, João capítulo 1, verso 12 diz lá: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, em outras versões está o poder, mas gostei aqui, deu o direito. Deus deu o direito de nós nos tornarmos o quê? Filhos, natureza de Deus, ou seja, aos que se posicionam crendo. Veja que legal. Quantos receberam, deu, a parte de Deus, Deus operou esse direito. Eu recebo por fé. Você também. Veja lá o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Já foi pago o preço para toda a humanidade ser salva. Aliás, do ponto de vista do céu, essa conta já está liquidada. Ele já pagou essa dívida. Já foi cancelado o escrito de dívida que era contra mim, contra você e contra toda a humanidade. Só que as pessoas têm que receber por fé, para o poder de Deus se manifestar e se tornarem novas criaturas. Não muda o nosso processo para andar com Deus, é assim sempre. Ele operou a primeira, me tornei nova criatura. Agora, para eu ficar como nova criatura, como eu quero? Não. Como eu desejo? Não. Como eu penso? Não. Não é assim que funciona, é para viver essa nova criatura. Aí a coisa, aí é que anda. Então, como eu falei, a tradição religiosa ensina que santificação só pode ser alcançada após a morte. Que na verdade, segundo a Bíblia, não é assim. Já agora, o processo de santificação não é para a gente se tornar santo, e sim para a gente se manter. Na obra da cruz eu já me tornei. Mas agora eu vou caminhando todo dia, vivendo a nova criatura. Isso chama-se processo de santificação. Eu vou vivendo a nova criatura. Isso chama-se processo de santificação. O processo de estar separado, de me manter separado até o final como nova criatura. Se posicionando como nova criatura. Quem é que iniciou isso? Jesus. Quem é que abraçou isso e se mantém? Eu e você. E o poder de Deus vem. É super interessante, eu vou te mostrar aqui nessa manhã, porque quando eu saí da primeira reunião, o Espírito Santo me falou algo muito legal, sentei no gabinete, porque eu vou compartilhar o que eu vou falar com vocês, ele me amplificou algo que eu não tinha visto. Você vê, o nosso posicionamento é demais, gente. Eu quero te falar, o nosso posicionamento arrasta o poder de Deus. Você dá uma olhadinha nos evangelhos, naqueles que creram em Jesus, tipo aquela mulher do fluxo de sangue, ela arrastou o poder de Deus. Porque ela disse assim, eu vou tocar nele, porque certamente se eu tocar nele eu serei curada. Tocou, arrastou o poder de Deus, porque ela creu. E Jesus disse, filha, a tua? O quê? Operou o poder de Deus, trouxe e arrastou. Muitas vezes a gente tem um posicionamento muito passivo. Não podemos deixar essa passividade invadir o nosso coração, sabe? E de repente a gente cai nessa cilada de estar numa passividade, desejando que as coisas melhorem.
com vontade de que isso seja resolvido. Ai, caramba, e a gente cai nessa cilada. E aí a gente não investiga que a gente está com um coração o quê? Passivo, sem um posicionamento para com Deus, com a sua verdade. Não funciona. Não funciona. Deus não se manifesta. Ah, pastor, Deus sabe. Ele sabe mesmo, você não sabe nada. E esse é um problema. Ele sabe tudo. Eu quero te falar que uma boa parte das situações serão resolvidas quando nós obedecemos. Eu já falei isso para você, a palavra obediência nos dias de hoje, ela está impoliticamente correta. Esse é o problema. Politicamente está incorreta. Nos dias de hoje, falar obediência. Ah! Que isso? Isso é legalismo! Olha aí, rapaz, esse negócio é da lei. O negócio está ficando sério, eu estou te falando, gente. Pelo mundo afora. Eu assisto muitos pastores e muitas situações acontecendo. O negócio, caramba, eu vou te falar, é a palavra mais poderosa. Você sabe qual é a palavra contrária à obediência? Chama-se rebelião. E rebelião é o espírito de Satanás. É derrota em cima de derrota. Todas as vezes que eu tiver um comportamento rebelde em relação à verdade, já apanhei, já fui empacotado pelo inferno, derrota. Mas não. Aí levanta essa palavra, obediência. Ah! Que papo é esse? Alguém está sentado no trono. Eu olho para ele, a palavra dele fala para mim algo, eu o quê? Eu obedeço. Aliás, nós somos servos, hein? Somos filhos, mas operamos como servos. Alguém manda. E o outro obedece. O sábio obedece. Você entende que a obediência, ou a minha resposta à verdade, me abençoa. De cima a baixo. Na verdade, Deus te protege. Sabia? Toda a palavra de Deus foi escrita para ser abençoado, mas nesse contexto eu estou vivendo no campo do inimigo. Ela também serve para me proteger do inimigo. Eu permaneço debaixo da palavra, quando eu respondo a ela, ela me protege do inferno. Ela te protege do inferno. Toda vez que eu tiver um comportamento rebelde, eu saí da proteção do escudão de Deus. Aí, ó, o lobo vem. Quem está entendendo isso nessa manhã? É assim que funciona. Você está pegando, hein? Então veja aqui, Apocalipse capítulo 22, verso 10. Está escrito lá, ora, quem é injusto, veja, Jesus glorificado, assentado num trono, conversando com João. Certo? E dando os últimos recados para nós, para a igreja. Sabe, você espreme o livro de Apocalipse, é o seguinte, Elinho, fica firme, tu é nova criatura, persevera, eu estou contigo, a vitória é nossa, mas vai até o final, filho. É só isso. Espreme é o livro da perseverança, é o livro para continuar, é o livro onde o Senhor fala assim, corrige, muda isso, muda aquilo outro, para cá, aqui, direita, esquerda, alguém está no comando, gente. Eu não sou nova criatura, comando a minha vida. E o que está acontecendo é que a nova criatura está querendo comandar a sua vida e comandar Deus. Vem aí, Senhor, vem comigo. Vai lá, ei, me abençoa, o que é isso? Que papo é esse? Não está escrito isso, gente? Alguém está sentado no trono, é Deus. Se a gente tivesse uma visão do céu, muda a nossa vida do dia para a noite, para andar de joelho o dia inteiro. Por que você está andando de joelho, cara? Não tem condição. Olha só, não consigo nem ficar de pé na presença dele. Temor a Deus. Onde é que está o temor de Deus? Sumiu. Porque o homem quer viver para si mesmo. Não funciona. Nova criatura, aleluia, mais do que vencedor é comigo mesmo. Contigo não, meu filho. Nós somos novas criaturas. Para andarmos debaixo do conselho dele. E a nossa vida é uma bênção, cara. Olha lá. Injusto continue na injustiça, o mundano continue na impureza. Aí ele agora chega e diz assim, mas quem é justo, firma na prática da justiça, um ato contínuo. Quem é santo, a nova criatura, continue o quê? A buscar ou andar na prática de ser separado. Vivência da nova criatura, isso aqui é o final. Continue ali vivendo a nova criatura. É isso que está escrito. Último capítulo.
E beleza, né? O verso 14, bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Veja, queridos, não está escrito no passado. Perfeitamente, na obra da cruz do Calvário, ele fez tudo o que precisava fazer, eu não podia fazer nada. Mas daqui para frente, eu continuo a caminhar, sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Ninguém aqui é perfeito, ele continua nos lavando. Mas nós precisamos reconhecer isso. Nos entregar de coração aberto, de sinceridade. O verdadeiro reconhecimento e a verdadeira mudança chama-se o arrependimento. Então é aquilo que eu conversei com vocês sobre correções que Deus faz na nossa vida. Ele muda, gente. Isso é a bênção, continuamente. Assim ganham o direito à árvore da vida. Que é isso, pastor? Eu já estou garantido. Vai nessa. Vai fundo. Quem é que está garantido? Prova para mim nas Escrituras, traz para mim. Onde é que está garantido? Na perseverança. Jesus disse em Mateus 24, falando aos discípulos, que vocês vão ganhar a vida de vocês. É óbvio, eu sou nova criatura. Essa obra ele fez e nós vamos louvar todos os dias e agradecer. Mas ele espera que nós vivamos como novas criaturas. Ninguém é perfeito, erramos, corrigimos. O problema é nós errarmos, não corrigirmos. O problema é nós andarmos na prática do erro. Aí está o problema. Ó, assistam e ganhem o direito de entrar, de comer a árvore da vida, né? Poder adentrar na cidade pelas suas portas. Tá pegando, hein? Então, manter-se santo é um processo contínuo. Em outras palavras, a vivência da nova criatura é um processo contínuo, operado pelo homem, mas produzido por Deus. Ele produz. Toda vez que eu me posiciono com a verdade produz na minha vida. Escuta isso nessa manhã. Você se posiciona, você responde à verdade, ela produz na sua vida. Ela produz. Não sou eu que produzo. Rapidamente vou passar umas ideias aqui, a gente continua falando sobre isso. Uma segunda conclusão errada sobre viver a nova criatura num processo de santificação, que não é uma coisa automática, uma mudança instantânea, definitiva, fez hoje, pronto, agora estou seguro, tranquilo, não preciso mais responder a mais nada. Porque eu respondi a Jesus como Senhor e Salvador, não está dizendo lá, pastor, que eu sou salvo? Perfeitamente, cara. Mas agora, nós vamos trabalhando. Vamos lá, e Deus vai operando com a gente. Processo de santificação, gente, processo de andar, a vivência da nova criatura, escuta isso, nós andarmos com Ele como novas criaturas, veja bem, esse processo é como se fosse uma árvore que produz frutos. E esse detalhe é legal, porque essa simplicidade disso, ela é tremenda. Veja, nenhuma árvore frutífera nasce produzindo frutos. Mas o que acontece? Eu era um espinheiro. Caramba, estou liquidado. Beleza, Jesus, eu te amei. Vou morrer no teu lugar, vou mudar a tua natureza. Quando ele faz essa obra, ele me transforma numa árvore frutífera, que dá frutos no seu devido tempo. Diga aleluia. Bora, se ela é frutífera, ela precisa produzir frutos. Se ela não produz fruto, tem alguma coisa errada. Eu mudei de natureza. Aqui não tinha como produzir mesmo. Mas agora, ele fez aquilo que eu não podia. Mas uma vez que agora eu me torno nova criatura, a nova criatura produz frutos. Vou te provar com os versos. Está muito claro isso, gente. Agora, veja interessante, porque não é uma pressão que você tem que pegar. Deus não está exigindo que você produza frutos. Esse é o grande detalhe, a transformação de Deus ela é maravilhosa. É aquele lance assim, pastor, eu não estou conseguindo mudar quem eu sou. Não vai conseguir mesmo. Poxa, minha mulher está me batendo pra caramba. Nem a tua mulher pegando aquele negócio de amassar massa, vai te botar no necrotério, mas realmente fez uma mudança, né? Você saiu da vida, foi para a morte. Mas tem uma frasezinha que a gente usa, que aí provavelmente do curso de noivos, ninguém muda ninguém. Quer escrever?
Poxa, pastor, essa é a minha derrota nessa manhã. Eu já estou um tempo... Ninguém muda ninguém. O que é mais maravilhoso, que a nossa cooperação com Deus é Ele quem nos transforma. Porque você pega uma árvore, ela dá fruto, ela não dá fruto porque ela desesperadamente produz, não, aquilo é uma coisa natural. Eu até diria para você que é automático. Ela nasceu para dar fruto. Guarda isso. Não nasceu para dar fruto? Então, se ela não está dando fruto, tem alguma coisa errada. Não com a sua natureza. A natureza de Deus em nós é perfeita. Diga aleluia. Vamos lá então. João capítulo 15. Eu sou a videira, disse Jesus. Vocês são os... Tá, legal. Antes de ler esse verso, eu quero ler o verso primeiro. Vamos voltar lá. João 15. Aleluia, hein? Não dorme, não. Eu sou a videira, disse Jesus, meu pai é o agricultor. Verso 2. Todo ramo. Jesus faz a comparação, ele vai declarar agora, daqui a pouquinho, que nós somos o ramo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o quê? E todo que dá fruto, ele faz o quê? Para que produza mais. Legal, né? Então ele está falando de uma árvore frutífera. Somos nós. Quem está em Cristo Jesus aí? Nós estamos inseridos nele, a nova criatura, ó, inseridos. Então, verso 4 diz assim, permanecer em mim, e Elinho, eu permanecerei em você. Que coisa tremenda. Ele diz lá no verso número 4, continuando, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, olha só, ninguém produz transformação de si mesmo. Muito bacana. Se não permanecer na videira, nem vocês podem dar, se vocês não permanecerem. Olha quantas vezes ele falou permanecer. Eu e você, permanecermos. É a nossa colaboração. Agora veja, agora sim, o verso 5. Então, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, botei duas vezes, né? E eu nele, acho que eu tenho que tirar o U ali. E eu nele, esse dá muito. Olha que legal. Tem algo que Deus fica em nós e produz, mas é a minha parte permanecer nele. Olha só, lembra aquele exemplo que eu dei? É importante, gente. Isso aqui a gente vai explicando devagar até você pegar, porque isso aqui é libertador, sabia? Porque às vezes o inferno vem sobre você e fica te condenando. Caramba, rapaz, olha aí. Você devia ser isso, devia ser aquilo outro, você não é isso, você não é aquilo outro, ele fica só te batendo. Ou seja, qual é a mensagem subliminar? Você tem que produzir isso, rapaz. Errado. Está ali a fogueira representando Deus. Enquanto eu estou distante da fogueira, nada acontece comigo. Mas a livre condição é essa. Sou eu que dou os passos para a fogueira. Jesus já iniciou tudo, ele fez uma obra na cruz do Calvário. Fez tudo, fechou, beleza, trouxe salvação, trouxe tudo que precisa para todo ser humano. Legal, agora sou eu que respondo, eu tenho que me aproximar, eu vou respondendo. Se eu não respondo, a fogueira está ali, não produz nada em mim, mas eu vou me aproximando, eu já começo a suar. Eu estou suando porque eu estou produzindo o suor? Não, quem está produzindo é a fogueira, é o fogo. Eu estou ficando mais perto, mas eu estou vermelho. Eu não sei porque eu fiquei naquele sol, assim, há muito tempo que eu não vou à praia, aí eu fiquei deitado lá, assando. Porque se expôs, tá indo para a exposição, aí já está ficando vermelho, já começa, está queimando, e aí tal, daqui a pouco você tá carbonizado, rapaz. Hein? Daqui a pouco você não tem mais nada, só caveira. Por quê? Porque você se aproximou. Quem operou isso? Foi você? Não. Quer dizer que então eu estou agora carbonizado porque eu operei isso. Então agora eu estou completamente transformado porque eu operei. Não. A minha operação foi me aproximar. Me aproximar. E Deus operou a transformação em mim. Poxa, pastor, já estou um tempão querendo ser uma pessoa melhor. Então, nessa manhã eu estou te explicando como é que é.
se eu não me aproximo dele. Jesus disse, se permanecer em mim e eu em você, então esse dá muito fruto. Sabe, nós não produzimos nada, Deus produz tudo na nossa vida. Mas não é assim do nada, eu sou nova criatura, então agora, rapaz, não consigo, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. É justamente porque tem essa minha parte, de me aproximar. Tem uma jornada de andarmos com Deus, que Ele produz tudo na nossa vida. A vivência da nova criatura, todas as vezes que eu respondemos a palavra, naquilo que ela mostra para nós, Deus vai operar uma transformação em você. Ele vai operando. Não é legal? Porque nesse contexto do exemplo que eu dei, está ali a fogueira, você vai se aproximando, você vai sendo tão transformado que você não volta mais a ser o que era. Não é bom ser carbonizado? Olha para o teu irmão, que lindo. Estou vendo você já carbonizado, meu irmão. Não tem mais nada seu, tudo é de Deus. Fala isso para ele, tem mais nada seu, tudo é de Deus agora. É isso aí. Não tem nem mais olho, nem boca, só ficou os dentes. Caveirão. Caveirão de Deus. Completamente transformado pelo fogo de Deus, olha aí. É assim que funciona, gente. Agora veja que coisa interessante. Em Efésios capítulo 5, foi aqui que Deus falou comigo, eu vou terminar com isso aqui, mas falei, caramba, agora eu estou entendendo por que Paulo está falando sobre isso. Se você pegar o contexto, capítulo 5, Paulo está falando assim, vamos lá, gente, andai em amor, uns com os outros. Mas está difícil. Não aguento ver aquele meu irmão, aquilo outro e tal. Na verdade, eu quero é quebrar o sujeito. E tal. Beleza, você está falando andar e tal. Ele está falando sobre andar, vivência. Ele vem falando lá depois, lá um pouquinho antes, lá no verso número 10, por aí, dizendo assim, olha só, vocês não são mais trevas. Então agora vocês são luz, andai como filhos. Opa, que legal. Aí ele vem descendo, aí ele chega no 14. Por isso eu digo, desperta você que está dormindo, rapaz. Levanta de entre os mortos, cara, de um comportamento. De uma maneira de viver, cara. Caramba, você é luz, você não é trevas mais. E Cristo resplandecerá. Uau! Ele resplandecerá. Caramba, você vai resplandecer, não porque eu estou produzindo isso, Ele está produzindo isso em mim. Mas é a minha parte. Levanta, sai desse confinamento, dessa maneira de andar. Você não é mais treva, você é luz. Olha o próximo. Tenham cuidado a maneira como vocês vivem. Olha lá, está na Nova Versão Internacional. Ele está falando sobre a vivência, sobre comportamento. Ora, se você é luz, nova criatura, viva como nova criatura. Não seja como os insensatos, mas como os sábios. Diga aleluia. E aí a gente vai descendo, ele fala lá, remendo o tempo que os dias são maus, papapá. E eu nunca tinha entendido o verso 18, por que ele vem falando uma coisa e agora ele vem falando sobre isso, ó. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. E aí vem falando de que maneira. Aí eu fiquei pegando, cheguei ali em cima, caramba, o Espírito Santo me deu um exemplo maravilhoso. Agora você vê que interessante. O cara pega lá a cachaça ou aquela bebida, enquanto o cara não meter para dentro, ele não vê os efeitos daquilo. Está ali a garrafa, ele está aqui. Só 2 dedinhos. O cara começa a chapar. Olha aí, gente. Super interessante, né? O que começa a acontecer nele? As reações dele já são as reações daquilo que entrou. É aquela bebida que está produzindo os efeitos, não é ele. Ó que legal, o Rafa até me comentou um negócio bem interessante. Ele começa a olhar diferente, cara. E olha lá, o cara fica, hein? Começa a falar bobagem, modifica a maneira dele falar, modifica a maneira de ver. Ele começa a ver como Deus vê, ele começa a falar como Deus fala. Por que ele diz assim, se embriague com o Espírito? Porque justamente nós produziremos, Gálatas 5,
22 e 23, o fruto do Espírito. Você vê? Enquanto eu não pegar a garrafa aí, ó, meter para dentro, nós não vamos ver o efeito. Mas tudo que vai acontecer na vida do homem depois, não é ele que está produzindo, é o efeito daquilo que ele botou para dentro. É a mesma coisa, ó, não se embriague com vinho. Na outra versão está escrito, enchei-vos do Espírito. É um ato contínuo, é a minha parte. Então, se eu me encho do Espírito, e tem todo um contexto aí que fala lá sobre cantar, louvar, adorar, tem outras coisas, mas se a gente faz isso de maneira contínua, os efeitos da presença de Deus começam a vazar, meu irmão. Você começa, olha aí, meu irmão, uhul, show de bola. O cara está sempre alegrinho. Ele começa a ter uma visão diferente, ele começa a falar diferente, está chapado. Tu tem que estar chapado pelo Espírito, cara. Você vai ver os efeitos, você não vai produzir. Quando você vê, você está agindo como está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso número 22. Eu estou tendo um comportamento de amar meu semelhante. A alegria de Deus está vazando em tempos de tempestade. Eu tenho paz no coração. Eu me torno uma pessoa paciente, tranquila, amável, bondade, fidelidade. Eu começo a perceber que eu não estou mais agitado, e agora o Espírito Santo, ele produz em mim um domínio. Não, pastor, tem que... Gálatas capítulo 5, meu Deus, eu não consigo. Claro, você não bebeu, você tem que chapar. Fala pro teu irmão, chapa. Olha, vê lá essa... Ó, grava isso aí de maneira própria, hein? Vocês estão nos assistindo aí, pastor não está convidando a você a se chapar de cachaça não, hein, companheiro? Pastor, minha vida está tão triste que é melhor chapar. Não, senhor, é justamente aí, ó, está o erro. É por isso que o mundão está chapando na bebida, porque eles querem uma mudança. E nós temos a pessoa do Espírito para fazer isso. Deu para compreender um pouquinho? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, fique de pé. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo, Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá
liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério, de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.